Olá, bem viver. Muito bom estar com vocês aqui em mais um domingo. Às vezes as rotinas são quebradas. Eu sempre falo isso, né? Abençoados sejam as rotinas, porque isso mostra que as coisas estão fluindo de uma maneira cômoda, tranquila. Estamos numa zona de conforto porque está tudo muito igual todos os dias. Você tem um certo controle. Mas, às vezes essa rotina é quebrada por coisas imprevisíveis. E aí nós temos que ter a flexibilidade, nós temos que perceber o momento de sermos mais fortes, de sermos mais flexíveis, de sermos mais resilientes. E a vida é assim, ela tem os seus altos e baixos. Eu passei por isso, tenho passado por isso essa última semana, né? De surpresa, alguém fica doente e a gente tem que mudar tudo aquilo que planejávamos para correr e acudir quem precisa. Só que reclamar, como algumas pessoas acabam fazendo, torna a situação muito pesada, muito densa, dificulta muito todo o processo. Então a gente precisa ter paciência com a gente mesmo, mas também a gente precisa ter paciência com a pessoa que está doente, paciência com as pessoas que estão cuidando e lembrar que quem cuida também precisa ser cuidado. E algumas vezes a gente não está em condições de cuidar de alguém. E nós precisamos aprender a pedir socorro, a pedir ajuda. Porque se começarmos a assumir todas as responsabilidades sem pedir ajuda, sem pedir um apoio, nós vamos adoecer também. Por isso que eu falei, é preciso cuidar de quem está cuidando. Então, saiba o momento em que você tem que agir, perceba o momento em que você deve pedir apoio, perceba até onde é o teu limite, até onde você pode ir. Eu conheço muitos casos em que as pessoas não têm a mínima condição emocional de estar com alguém doente. Ela adoece junto, porque toca em feridas, porque toca em trauma, coisas que a pessoa já tem dentro de si, e quando ela está com alguém doente, aquele processo dispara mais dor e ela não consegue cuidar, ela não consegue fazer. Então não adianta você criticar aquela pessoa, porque você não sabe de fato qual é o processo dela, o que ela está passando. Mas talvez a pessoa não consiga ficar naquele apoio que você quer, cuidando do outro que está doentinho. Mas ela pode fazer outras coisas por fora, né? Pode ajudar com outras coisas. Dá para envolver todas as pessoas, cada um fazendo aquilo que lhe é mais fácil, digo emocionalmente falando. Sempre a gente vai precisar compreender que as pessoas também têm limites. Existem diferenças. Você pode falar, mas eu conheço alguém que é muito folgado e que não ajuda nunca. Eu sei que existem pessoas assim, mas muitas das vezes essas pessoas, elas não têm a percepção, elas não têm a compreensão, elas não conseguem olhar para uma situação e falar, poxa, o que eu posso fazer para ajudar? Ah, ou ela olha e fala, tá todo mundo ajudando, se eu for lá eu vou atrapalhar. Na cabeça dela, ela elabora milhões de respostas, ela não sabe se aquilo é o certo ou não, mas ela acredita naquilo. Não estou defendendo ninguém. Mas eu estou dizendo que tudo tem que ser falado, porque quando você fala, e não brigar, mas falar, quando você fala eu preciso de ajuda, primeiro que você tira de dentro de você esse peso nos ombros, assim, cansado de você carregar tudo sozinho. E segundo, que você manifesta a sua vontade, a sua necessidade e o outro te ouve. Por isso, é sempre importante a boa comunicação. E comunicação é verbalizar, é falar, não é querer que o outro adivinhe os seus pensamentos. O outro não vai adivinhar, sinto muito, mas é o que acontece. Então, aprenda a se manifestar de maneira clara e nem espere chegar num ponto de exaustão, porque se você estiver muito cansado, muito entristecido, muito emocionado, você vai explodir. Ou fica doente, ou fica com raiva, ou grita, ou ofende. Então não espera chegar neste ponto. Quando você perceber que já está ali, ó, num ponto que já deu para você, nem espera chegar nesse ponto, mas quando você perceber que de fato você precisa de ajuda, seja ajuda física, seja emocional, seja espiritual, seja a ajuda que for, mas tenha a sabedoria de pedir. Não é, nenhuma fraqueza pedir apoio, ao contrário, isso mostra o quanto você é forte.
Porque às vezes a gente sai fazendo tanta coisa, tomando a frente dos acontecimentos, resolvendo as situações, que as pessoas olham de fora, elas falam, nossa, aquela pessoa é forte, ela não precisa de nada. Na cabeça dela você dá conta, pronto e acabou. Mas você tem que entender também aonde estão as suas fragilidades. E tudo isso que eu estou passando são situações que eu estou passando para você, são situações que eu vivenciei agora, bem recente. E que não só comigo, mas com as pessoas ao meu entorno, muito próximas, com seus familiares doentes também. Fique atento aos sinais, fique atento à comunicação. Cada um tem uma forma de agir. Eu conheço pessoas que, quando entram no hospital, desmaiam, morrem de medo, né? Daí o organismo apaga para que a pessoa não sofra mais. Então, não adianta eu pegar uma pessoa dessa e falar, você vai ficar aqui acompanhando um doente. Essa pessoa não tem a mínima condição, ela vai dar mais trabalho do que o doente. Então, a gente precisa entender, mas é o tipo de pessoa que eu vi acontecendo que, ó, precisa ir na farmácia, ó, precisa me levar em tal lugar, precisa buscar tal coisa. A pessoa se prontifica, ela faz tudo que está fora do ambiente do hospital, mas o que está dentro ela não consegue. Então, eu vou criticar? Não, eu vou pedir apoio para aquela pessoa dentro daquilo que ela pode e sabe fazer. Simples assim. Quando a gente divide as tarefas, quando a gente divide o cuidado, quando a gente divide, não cria expectativas de que o outro saiba o que está na nossa cabeça, fica tudo muito mais leve, fica tudo muito mais fácil, envolvendo todas as pessoas, cada um fazendo a sua parte da melhor maneira que for possível. Ok. E se tiver algum que não consegue fazer, vamos entender por que que essa pessoa não fez a parte dela? Por quê? Será que ela não foi solicitada? Será que você tem medo que ela faça errado? Então eu prefiro nem pedir, porque se for fazer desse jeito eu faço, né? Então a gente tem que ver também se a gente não controla muito as coisas e deseja que seja do nosso jeito. Eu quero ajuda, mas eu quero do meu jeito. Se for do jeito da pessoa, eu não quero. Desculpa, mas isso é arrogância também nossa. Eu já passei por esse lugar e hoje eu peço ajuda e a pessoa faz do jeito que der para ela fazer, com tanto que faça e divide o peso, tá fácil. Aí não fica pesado para ninguém. Então, toda situação que acontece, que quebra a rotina, que envolve outras pessoas e que envolve desgaste físico, emocional, a gente tem um aprendizado muito grande ali. É a nossa atitude, é o nosso julgamento, é a nossa postura, é a nossa comunicação. Então, sempre parta dessa premissa: é o que você está fazendo, o que você está sentindo, e não o que o outro está fazendo, deixando de fazer ou sentindo, porque aí você está num papel de julgador. E não cabe, cabe um papel de apoio, apoio mútuo. E para isso a gente tem que desenvolver um padrão em que todos possam colaborar. E tudo isso passa muito por nós, por cada um de nós. Não espere o outro enxergar o seu cansaço, não espere o outro enxergar o seu limite. É você quem tem que saber onde está esse limite e parar um pouco antes. Aproveite toda oportunidade para aprender. Isso é crescimento. Tenha uma excelente semana e seja luz onde você estiver. Gratidão.